Recordando, para a gente entrar no assunto de hoje, lembre-se, nós temos 3 tipos de estado de ego. Estado de ego gravados dos nossos pais e outras figuras importantes da nossa infância. Nosso estado de ego adulto, voltado para a realidade do aqui e agora. É o nosso lado mais lógico, racional, que planeja. E o nosso estado de ego criança corresponde aos pensamentos, sentimentos e comportamentos revividos da infância. Então, cada estado de ego tem pensamentos, sentimentos e comportamentos. Um dos capítulos da análise transacional é a patologia dos estados de ego. Ou seja, quando esses estados de ego não estão funcionando da maneira como deveriam. E quando a gente estuda isso, a análise transacional coloca de uma forma tão fácil de entender que a gente consegue, com muita facilidade, identificar da onde vêm, às vezes, pensamentos, comportamentos e sentimentos que causam tanto sofrimento nas nossas vidas. Então, uma dessas formas de mau funcionamento dos estados de ego se chama contaminação. O que é contaminação? A gente não falou que nós temos 3 estados de ego? Pai, adulto, criança. O que é do pai tem que estar no pai. O que é do adulto tem que estar no adulto. O que é da criança tem que estar na criança. Acontece, infelizmente, que às vezes coisas que estão no pai vazam para o adulto. E o adulto aceita aquilo sem perceber que é do pai. Ele, sem questionar, aceita pensamentos que não são do adulto, são do pai, mas ele aceita sem questionar. E aí surgem o quê? As contaminações do pai no adulto provocam o quê? Preconceitos e, às vezes, alucinações. Vou dar um exemplo. Você nasceu numa família onde o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu tio, ou a sua tia, viviam falando na sua frente: palmeirense não presta, ou corintiano é vagabundo, europeu é tudo gente ruim. Coisas, estou usando frases meio grosseiras para facilitar. E você escutou isso a sua infância inteira. E você acabou acreditando numa informação que é o quê? Falsa. É uma fake news. Só que você acreditou naquilo. Então, o seu adulto acha que aquilo está certo, mas aquilo, na verdade, não se baseia na realidade. É uma informação que veio do pai sem questionamento. Então, isso dá origem a preconceitos. E hoje, a nossa sociedade está repleta de preconceitos. Branco não presta, o negro não presta, europeu não presta, muçulmano não presta, judeu não presta. Coisas assim, que a gente às vezes pensa que é algo racional e é uma fake news do nosso pai interno, do nosso pai não ok. Se você tem algum tipo de pensamento que é preconceituoso, saiba que isso é uma contaminação do seu pai. Como é que a gente cura essas contaminações? Aprendendo a questionar os nossos pensamentos e refletir sobre eles. E se eles estão errados, nós simplesmente tiramos isso do nosso adulto. Tira do repertório do seu adulto. Por isso, gente, que terapia é para quem questiona. Se você é uma pessoa que não questiona, que a terapia só funciona se você realmente questiona. Se você tem essa coragem de questionar os seus próprios pensamentos e atitudes. Nossa, eu tive esse pensamento, mas será que tem a ver isso que eu estou pensando? Será que tem base na realidade? Isso que eu estou falando é racional? É lógico? Faz bem para as pessoas? Então, questione. Outra forma de contaminação do pai no adulto são as alucinações. Não todas as alucinações, mas alguns tipos de alucinação. Doutor, eu escuto isso é verdade que eu estou falando, tá? Já teve paciente que me falou.
eu escuto uma voz que fala que eu sou bicha. E eu não estou aguentando mais. Mas da onde vem essa voz? Ah, doutor, às vezes vem da minha cabeça, às vezes vem de fora. Gente, quem é que está falando aí? É o Pai interno. Vai ver lá atrás, quando era criança, a pessoa não lembra mais. O pai olhou para ele e falou: o que é isso que você está fazendo? Isso é coisa de bicha, coisa de viado. Na minha época isso era muito comum. Hoje eu acho que não é mais tão comum, mas que é essa voz? O Pai interno. Agora, quando você descontamina o adulto, aí você simplesmente olha para essa voz e diz: isso é voz do Pai interno. Quando você estiver contaminado, você acredita nessa voz. Você acredita que essa voz é de verdade e você acredita que o que ela está falando é verdade. Uma voz que diz assim: vai e mata aquela pessoa. Quem que está falando isso, gente? É o Pai interno. Não ok. Agora, se eu obedeço, significa que o meu adulto está contaminado pelo Pai. Essas são as contaminações do Pai no adulto. Mas pode ter uma voz que diz assim: você é um fumante, você nunca vai conseguir parar de fumar. Isso é voz do Pai interno. Não ok. É contaminação. Você nunca vai dar certo na vida. Lembrando que o pai não é só o pai masculino, hein? É pai, mas é do inglês parent, pode ser mãe, avô, avó. Se você escuta uma voz interna dizendo você é inútil, você pode descontaminar o seu adulto e dizer para si mesmo a partir do pai: ok, vamos lá, você tem muito ainda para oferecer nessa vida para as outras pessoas. Você tem muita coisa ainda para produzir. Somos nós que temos o poder para mudar os nossos diálogos internos. Você não é vítima dos diálogos internos. Você tem o poder para mudar os seus diálogos internos. E esse poder é uma das coisas mais lindas que a natureza nos deu, né? Nós temos o poder de mudar os nossos diálogos internos. E mudando o diálogo interno, a gente muda sentimento, a gente muda comportamento, a gente muda relacionamento. A gente estava falando das contaminações do pai. Agora tem as contaminações da criança. Um exemplo de contaminação da criança. Então, o adulto contaminado é um adulto que não tem forças para enfrentar uma fobia. Não consegue lidar com um pensamento do tipo: o pombo é simplesmente um pombo. O pombo não vai me fazer nenhum mal. E nós temos vários tipos de fobia. Então, são experiências que marcam a nossa criança e a gente não está desdenhando dessas experiências. As experiências, às vezes, são dolorosas, são traumáticas para a criança. Só que agora, com o seu adulto, como é que você vai se dessensibilizar em relação a isso? Primeira coisa, questionar, fortalecer o adulto. E dessensibilizar. Então, você vai fazer, como as professoras fazem com as crianças na primeira série, segunda série, você vai pegar uma revista, vai cortar foto de borboleta, vai colar a borboleta, vai olhar para a borboleta, vai falar: puxa, como você é bonitinha, você não tem como me fazer nenhum mal. É assim que você, aos poucos, vai se dessensibilizando e vai ajudando o seu adulto a perceber que aquilo faz parte da natureza. Começa a questionar, porque isso certamente diminui a sua qualidade de vida, né? É questionar, gente, e enfrentar. Você só cura uma fobia enfrentando a fobia. Fobia tem que ser um passo de cada vez. Nós não precisamos estar 100% curados de todas as fobias do mundo. Isso não é realista. Mas, por exemplo, para quem tem medo de altura, subir os degraus, não tem pressa. Tudo isso vai ensinando o adulto, o cérebro, a lidar com essas situações sem entrar em pânico. Como que eu faço? Eu tenho medo de entrar no metrô. Como que eu vou curar isso?
entrando no metrô. O que pior pode acontecer se uma pessoa te falar não? Então, provavelmente, esse não ativa dentro de você diálogos internos extremamente negativos, de crítica, de condenação, de depreciação, trabalhando, reconstruindo os seus diálogos internos. Você pode aprender que o não, às vezes, pode até te proteger, tá? Então, é uma questão de treino. Começa a falar não para você mesma em algumas situações. Por exemplo, você está numa reunião assim, aí a sua criança diz assim, vamos sair, não vamos esperar o término da reunião. E aí, como um adulto, você responde, não, isso não é adequado agora. E você vai aprender a correlacionar a palavra não com situações mais construtivas.